Se existe uma dor que é capaz de derrubar qualquer homem, é a cólica renal. Isso vai acometer 1 a cada 8 homens ao longo da vida. Saiba a seguir o que fazer se isso acontecer com você. Olá, meu nome é Paulo Esteves, sou médico urologista e andrologista. Hoje nós vamos conversar então sobre a cólica renal. A cólica renal, como vocês sabem, é a crise de dor que acomete as pessoas que têm pedra nos rins. Isso pode acontecer tanto com homens como com mulheres, mas a gente resolveu abordar esse tema aqui no canal porque é um problema que é mais frequente em homens e é extremamente comum, né? Enfim, 1 a cada 8 pessoas vão ter esse tipo de dor e é um pouco mais frequente, 55% dos pacientes são homens. Então acho que é um conteúdo bastante importante para todos os frequentadores do canal saberem o que fazer nessa situação. Então, vamos entender um pouquinho o que acontece, né? O rim, ele é basicamente um filtro, ele filtra o nosso sangue, tira uma série de impurezas, uma série de substâncias que têm que ser eliminadas do nosso corpo para produzir a urina e retorna um sangue mais limpo para o corpo. Dentro dessas substâncias que são retiradas, saem muitos minerais, né? Inclusive cálcio, alguns derivados de cálcio, e por isso aumenta a chance de formação de cálculo, dependendo da dieta ou da falta de líquido que a pessoa pode ter na sua alimentação diária. Então, um principal fator, né, para formar os cálculos renais são uma baixa ingesta de água, uma baixa ingesta hídrica, além de ter fatores genéticos também que aumentam a probabilidade de formar essas pedras nos rins. A partir do momento que a pessoa já foi formadora, já formou um cálculo, já criou esses pequenos cálculos nos rins, ela vai estar sujeita a ter uma crise de dor. Isso pode demorar anos, pode nunca acontecer, ou pode acontecer a qualquer momento e muitas vezes acontece nos piores momentos possíveis, durante uma viagem, durante uma festa, um casamento, enfim, é um problema que pode ser bastante desagradável. Principalmente, né, porque costuma ser uma dor muito intensa, né? A gente vê pacientes, inclusive mulheres, que falam que é a dor mais intensa que elas já sentiram, mais intensa até que a dor do parto, né? E a gente vê homens também passando mal, assim, se contorcendo de dor, vomitando, a dor ser extremamente intensa. Então é importante a gente entender o que causa essa dor. Não é simplesmente ter a pedra no rim que vai ter dor. Como eu falei, a pessoa pode viver anos com as pedras ali. Porém, se em algum momento essas pequenas pedras, que em geral têm menos de 1 centímetro, tem poucos milímetros, né, elas se soltarem ali de dentro do rim, do funil que coleta a urina do rim, que a gente chama de pelve renal, tem os cálices, né, que são as divisões ali do sistema coletor de urina, e essas pedrinhas ficam ali soltas, elas se soltam, caem no ureter, que é a saída da pelve renal. O ureter é como se fosse um cano que leva a urina do rim até a bexiga. Só que esse cano, esse tubo, ele tem aproximadamente 5 milímetros, é muito pequeno, tá? E está acostumado a transportar só urina. E se em determinado momento vem uma pedra, algo que é sólido, duro, e entra nesse canal, ela acaba obstruindo o ureter, ou seja, entupindo ali o ureter, ou dificulta a urina passar, ela pode passar ao lado da pedra, ou às vezes impede totalmente, fica totalmente vedado a passagem de urina. E isso vai causar duas coisas, tanto a dilatação do rim, né, tanto do ureter acima da pedra, acima da obstrução, e da pelve do rim, do cálice do rim, ou seja, todo o lugar que coleta a urina vai começar a inchar, ficar dilatado. Isso vai dar uma dor muito grande, porque é uma estrutura que não é elástica, que não deveria dilatar assim naturalmente. E além disso, o corpo, o próprio ureter, começa a fazer um movimento de peristaltismo, uma contração, tentando empurrar a pedra para baixo, para ela descer até a bexiga. Só que essa contração de uma víscera oca que a gente fala é mais ou menos semelhante a uma cólica intestinal ou de uma cólica uterina, né? Ou seja, da contração do útero expelindo o bebê ali durante o parto. Então, realmente, a dor da cólica renal é muito semelhante à dor de um parto
E às vezes, quando essa pedra é um pouquinho maior e ela fica presa em uma posição e não passa, né, não desce completamente até o final do ureter, essa dor pode ficar constante durante horas, dias, enfim, pode se prolongar durante muito tempo. Então é importante a gente saber o que deve ser feito nessa situação. O que a pessoa vai sentir, o que o homem vai sentir nesse caso? A dor inicialmente ela começa na região lombar, ou seja, na parte de baixo das costas, tá? Pode ser aqui no flanco, na lateral, e geralmente ela desce, ela irradia em direção à bexiga, tá? E no homem ele vai sentir um pouco de dor na uretra ou até no testículo, mas é uma dor irradiada, é uma irradiação naquela região. E na mulher pode ter uma dor também na uretra ou na vagina. É interessante que a gente costuma ver sempre esse trajeto descendente, vem das costas para a lateral, para baixo, que é geralmente compatível com o movimento que o ureter está fazendo de tentar empurrar a pedra nessa região. Essa dor costuma ser muito intensa logo no início, uma crise muito forte, causa náuseas, causa vômitos, tem pessoas até que desmaiam, ficam hipotensas, né, com a pressão baixa. E ela pode melhorar se depois de algum certo tempo a pedra começa a se deslocar e descendo, o ureter dilata um pouco, a urina volta a passar, a dor fica um pouco mais leve, mas até ela sair do ureter, cair na bexiga, né, e ser eliminada, isso vai persistir causando algum tipo de dor. E às vezes, quando a obstrução do ureter é total, a dor não melhora, né? Então, nesses casos, o paciente acaba sempre indo para um pronto-socorro, né, por uma dor muito intensa e sendo medicado com remédios na veia, anti-inflamatório, antiespasmódico, analgésico, às vezes até morfina ou derivados da morfina, né, tramal, medicações bastante fortes para conseguir cortar a crise de dor. Quando a dor é tolerável ou o paciente conseguiu medicar em casa e controlar a dor, nesses casos o que ele precisa fazer? Ou procurar um urologista, né, o mais rápido possível, ou procurar um pronto-socorro, porque o que tem que ser feito nessa situação é saber qual é o tamanho da pedra, em que posição do ureter ela está presa, onde que ela está, para a gente conseguir ter uma ideia da probabilidade de chance, né, dela sair, dela ser eliminada. Qual é a chance? Vale a pena esperar, tomar remédio para dor? Existe um tratamento que a gente chama de tratamento clínico expulsivo, ou seja, medicações que podem ajudar o cálculo a migrar, dilatando um pouco o ureter e facilitando a passagem do cálculo. Porém, a gente sabe que dependendo do tamanho do cálculo, da posição e de alguns outros fatores, não vale a pena ficar esperando semanas com dor, porque a chance da pedra sair é muito baixa e, nesses casos, o tratamento cirúrgico está indicado, tá? Então, existem vários critérios para isso, né? Primeiro, para você pensar em um tratamento clínico com medicação apenas, o paciente não pode ter uma infecção de urina junto, então tem que fazer exames de urina, tem que fazer exames de sangue, ele precisa apresentar a função do rim normal, ou seja, se já for um rim comprometido, a gente não vai poder deixar ele obstruído, esperando a pedra sair. A pessoa tem que ter os 2 rins, né? Enfim, tem gente que nasce sem um rim ou que perde um rim por algum motivo. Nesses casos não dá para deixar o rim único obstruído, também tem que tratar e retirar a pedra imediatamente. E nos casos em que a pedra é grande, ou mesmo que não seja tão grande, mas não está saindo, o tratamento cirúrgico que hoje em dia é realizado é uma cirurgia endoscópica, né? Enfim, com anestesia geral ou RAC, a gente entra, faz uma endoscopia da bexiga, do ureter, vai subindo até encontrar a pedra, quebra essa pedra, fragmenta ela em vários pedaços com laser e vai retirando esses pedacinhos, desobstrui o ureter, coloca geralmente um catéter ali dentro que é temporário, fica por alguns dias, isso é retirado depois, e o paciente sai já da cirurgia sem a dor, sem nenhuma chance de ter cólica e essa dor tão intensa como ele teve durante a crise, tá? Então esses são os tratamentos possíveis, alguns casos tratamentos clínicos, outros casos tratamento cirúrgico. Além disso, o que é muito importante, a gente sabe que assim, após uma crise de cólica renal, o paciente tem uma chance muito grande de voltar a apresentar pedra nos rins
ou outras crises de cólica, tá? Porque é uma doença que tem um fator genético hereditário importante. Além disso, também tem a questão de hábitos. Se a pessoa não bebe água, é um hábito, ela pode continuar com esse mau hábito e isso levar à formação de novos cálculos. Então, é importante os cuidados que devem ser feitos preventivos para evitar novas crises, né? Então, tem que acompanhar com o urologista, fazer exames de imagem de controle, tá? Tanto ultrassom como tomografia podem ser feitas. A tomografia é melhor para ver quando o cálculo está no ureter. Para controle de cálculo no rim, dá para fazer apenas o ultrassom. E se for diagnosticado cálculos grandes, múltiplos cálculos, né, vários cálculos nos rins, muitas vezes é melhor fazer um tratamento preventivo e remover esses cálculos antes de ter uma crise, né, do que passar pela cólica renal de novo, ter que correr para o hospital, enfim, ter que ser operado de urgência, ter novas crises como essa. Então, o paciente que tem cálculo, ele precisa frequentar o urologista pelo menos uma vez por ano para ir controlando isso. Quem tem histórico de cálculo na família também é importante, porque, como eu falei, tem um componente hereditário grande, então é sempre bom fazer consulta, fazer exames de rotina e ver se não está formando cálculos. Existem medicações que podem ser utilizadas para diminuir a formação de cálculo, não exatamente para eliminar o cálculo que já existe, mas para não deixar ele crescer ou não deixar formar novos cálculos. Então tem muita coisa que a gente pode fazer também de tratamento preventivo, fora da crise, tá? Bom, basicamente essa é uma visão geral aí sobre as pedras nos rins e sobre a cólica renal, que é o evento mais importante, né, mais grave que acomete os pacientes que têm cólica renal, que têm pedra nos rins, perdão. Então, é importante que vocês saibam o que fazer nessa situação. Se a dor for suportável, ligue para o seu urologista, marque uma consulta de urgência para poder tratar e resolver da melhor maneira, ou procure atendimento médico num pronto-socorro, também para ser medicado e avaliado com exames. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Deixem aqui nos comentários as dúvidas que vocês tiverem. Assinem o canal, né, se inscrevam, ativem as notificações. Me sigam também no Instagram, no @Dr. Paulo Esteves. Por hoje é isso, cuidem-se e até o próximo vídeo.